Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito boa tarde. Estamos aqui, é, começando as nossas trilhas de aprendizagem, com os procedimentos especiais trabalhistas. E hoje a gente vai tratar de um procedimento especial trabalhista, trabalhista mesmo, que é o dissídio coletivo, que é aquele mais importante. Bom, para iniciar, é importante que a gente faça uma pequena consideração. Os dissídios trabalhistas, eles podem ser dissídios trabalhistas próprios, ou seja, que a própria legislação trabalhista assim prevê, e a gente tem os dissídios que são oriundos do processo civil, que o processo do trabalho acaba sendo omisso e a norma processual civil acaba sendo usada de forma subsidiária, com a aplicação do artigo 769 da CLT. Então, o que, que a gente tem? O que, que a gente tem, então, como normas, como procedimentos especiais trabalhistas cíveis aplicados ao processo do trabalho? Ação de consignação e pagamento, as ações mandamentais, os mandados de segurança, o habeas corpus. Temos ainda ação civil pública. Todos esses são procedimentos específicos com SPEC na lei civil. E aí, cada legislação trata exatamente daquela forma prevista na legislação civil ou na legislação civil constitucional, e nós vamos aplicar aqui ao processo do trabalho. Onde a gente vai entrar aqui, o objetivo que a gente vai falar hoje é dos procedimentos trabalhistas com previsão na lei trabalhista. Então, a gente começa, né, falando dos dissídios coletivos, né, que são essencialmente a forma judicial pelo qual há uma solução de conflitos em âmbito coletivo trabalhista. E esses dissídios coletivos, eles, número um, possuem natureza coletiva, número dois, são ações de rito especial ou de procedimento especial, número três, ajuizadas essencialmente, regra geral, por entes coletivos e, regra geral, por entes sindicais. Excepcionalmente, no caso de acordo coletivo, pode ser ajuizado pela empresa. Já que o acordo coletivo ele é ajuizado, ele é celebrado entre empresas e sindicato dos empregados, sindicato da categoria profissional. Então, o que a gente vem aqui falar para vocês é que o dissídio coletivo ele é uma ação judicial. O dissídio coletivo é uma ação judicial onde, lá na fase de conhecimento, lá na fase de conhecimento, não, desculpa, lá no momento da tentativa de negociação coletiva, as partes não chegam a um termo final dessa negociação coletiva. E no momento em que essas partes elas não chegam a um termo dessa negociação coletiva, ou seja, elas não conseguem chegar a uma solução, uma das partes ela vai até o tribunal e suscita o chamado dissídio coletivo. Tá? Então, o dissídio coletivo ele é automaticamente suscitado nessa hipótese. Bom, legal. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Além disso, quais são os legitimados ativos? Ou seja, quem é que pode efetivamente ajuizar um dissídio coletivo? Tá? Quem é que pode, essencialmente, ajuizar um dissídio coletivo? Um dissídio coletivo ele pode ser ajuizado, em primeiro lugar, pelos entes sindicais, seja da categoria profissional, seja da categoria econômica, tá? Seja da categoria profissional, seja da categoria econômica. Número um, tá? Então, eles podem, essencialmente, serem os autores de um dissídio coletivo, eles podem ser os sustantes.
quando o Sindicato dos Empregadores não admitiu o acordo com o Sindicato dos Empregados, ou vice-versa, um deles pode ir ao tribunal para tentar efetivamente buscar o ajuizamento da ação. Além disso, o Ministério Público pode, mas aí tem que prestar muita atenção, porque o Supremo Tribunal Federal, em 2020, ele julgou um recurso extraordinário em que ele entendeu que o dissídio o Ministério Público do Trabalho, ele só é parte competente, ele só é parte legitimada para ajuizamento dos denominados dissídios coletivos dissídio coletivo de greve de atividade essencial. Ele não é legitimado para ajuizar as outras formas de dissídio coletivo, como a gente vai ver aqui. Ou dissídio coletivo de interpretação, ou dissídio coletivo de natureza econômica de atividade não essencial. Tá? Então, o Ministério Público do Trabalho ele tem que mostrar o seu interesse, e o interesse, nesse caso, ele é presumido a partir do momento em que você tem, essencialmente, a partir do momento que você tem o Ministério Público agindo efetivamente no sentido de remediar, tentar achar uma solução daquela situação extrema. E, por último, o último legitimado ativo são empresas ou grupo de empresas. Tá? Empresas ou grupo de empresas, como eu falei para vocês, nos casos dos denominados acordos coletivos de trabalho. Então, nos acordos coletivos de trabalho, sim, pode ser que haja o ajuizamento se a empresa e o sindicato dos empregados não chegam a um termo final sobre a questão. Maravilha, tudo ótimo. Vamos à competência. Então, número 1, quando você está falando do ajuizamento de dissídios coletivos, a regra geral desse ajuizamento dos dissídios coletivos é que os dissídios coletivos de natureza econômica, eles vão ser ajuizados Desculpa, os dissídios coletivos serão ajuizados sempre nos respectivos tribunais. Então, esse é um ponto absolutamente relevante que deve ser observado. Tá? Esse é um ponto que deve ser efetivamente observado. Apenas no âmbito da competência para o ajuizamento dos dissídios coletivos é sempre dos respectivos tribunais. Então, os tribunais é que são os entes efetivos, são os entes que vão fazer o ajuizamento, tá? Vão ser objeto do ajuizamento de um dissídio coletivo, que pode ser originariamente no TRT, regra geral, então dissídio coletivo, como regra geral, ele é ajuizado perante o Tribunal Regional do Trabalho e, excepcionalmente, os dissídios coletivos, eles são ajuizados no âmbito do TST. Isso acontece em algumas situações, como, por exemplo, dissídios coletivos que são ajuizados perante mais de uma categoria. Pode ser quando você tem dissídios coletivos, por exemplo, que são ajuizados perante as federações, tá? Que os legitimados ativo ou passivo são federações e que você envolve mais de uma categoria. Ou então quando os sindicatos têm âmbito maior do que do Estado, maior do que do TRT daquela região específica. Então, se o dissídio tem um âmbito maior do que aquilo, automaticamente ele vai ser julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. E, por último, também o dissídio coletivo no momento, o dissídio coletivo também ajuizado no TST, quando a empresa, no caso de acordo coletivo, ela extrapola mais do que a área do Estado. Então, você também tem, nessa hipótese, o dissídio coletivo ajuizado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Não, ajuizado no Tribunal Superior do Trabalho. Competência recursal, e aí vocês já devem imaginar que, pelo artigo 895, inciso 2 da CLT, a competência recursal é sempre do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então, e os
recursos cabíveis a esse caso é o recurso é o recurso ordinário. Então, se o recurso ele for ajuizado a partir de uma sentença normativa proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, o recurso ao Tribunal Superior, o recurso é o recurso ordinário dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho. Agora, se o recurso ele for oriundo de uma sentença do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, aí o recurso para o próprio TST é o recurso de embargos, na forma do artigo 894, inciso 1 do TST. Tá? E aí o recurso passa a ser o recurso de embargos, que são os recursos cabíveis, tá? Que é o recurso cabível na hipótese. Ok, pessoal? Maravilha. Legal, legal demais. Então, continuando agora com o procedimento dos dissídios coletivos, quer dizer, desculpa, com as espécies, e a gente tem 3 espécies de dissídios coletivos. O primeiro deles, dissídio coletivo jurídico ou de interpretação. O dissídio jurídico de interpretação, ele se presta a declarar o alcance das normas legais aplicáveis àquela categoria ou dos acordos e convenções coletivas, se eventualmente suscitarem dúvida, ou mesmo do regulamento de empresa. Olha o regulamento de empresa atuando como fonte do direito aí, fonte formal. Então, quando você quiser declarar alcance, quando você quiser interpretar a norma específica, você efetivamente pode ajuizar, qualquer das partes, um dissídio de interpretação ou dissídio coletivo de natureza jurídica. Exemplo. Exemplo nesse caso dos dissídios coletivos de natureza jurídica de interpretação. Imagina, por exemplo, que uma participação nos lucros celebrada entre 2 sindicatos ou entre empresa e um sindicato de categoria profissional, ele tem cláusulas que podem gerar controvérsias no que tange, cláusulas que podem gerar controvérsias no que tange a estipulação do resultado para definir se vai ter participação nos lucros ou não. Então, aí você tem uma norma, de acordo com a convenção coletiva ou de regulamento de empresa, que merece ser aclarada, merece efetivamente ter uma melhor interpretação. Bom, e aí, neste caso, não existe um negócio chamado poder normativo, que a gente já vai falar já já. O segundo caso de dissídio coletivo é aquele mais tradicional deles. É o chamado dissídio coletivo de natureza econômica ou dissídio coletivo de interesse. Esse visa a criação de novos direitos. Esse, efetivamente, mostra um poder excepcional da Justiça do Trabalho, um poder excepcional criado lá com Vargas, em 1937, que é o chamado poder normativo, ou seja, é o poder da Justiça do Trabalho de criar normas específicas. O que é isso, Flávio, criar normas? É porque se você pegar uma ação que você ajuiza, vou pegar uma ação na área civil, por exemplo, uma ação que você compra um produto numa loja e o produto quebra, e a loja não quer consertar, não quer devolver o dinheiro e também não quer trocar o produto dentro do prazo de garantia. E você vai ao respectivo poder judiciário para requerer a devolução do bem ou a devolução do dinheiro, né? Ou uma coisa ou outra. Ou seja, a sentença que o juiz pode dar numa ação normal, ela deve observar sempre o princípio da congruência, onde ou pode deferir o pedido por uma parte ou outra. Aqui, não. Numa ação, num dissídio coletivo, em que o sindicato dos empregados requer um reajuste de 10%, e o sindicato dos empregadores só quer dar 2%, o tribunal que vai julgar esse dissídio coletivo de natureza econômica, ele não vai ficar preso no 10 ou no 2, ele pode dar 5. Ele pode dar 6 divididos em 2 vezes. Ele pode dar 8 divididos em 2 vezes. Então, efetivamente, eu estou tratando aqui dos dissídios coletivos
de natureza econômica, cuja sentença, que é denominada sentença normativa, ela tem um poder extraordinário, que é o poder normativo da Justiça do Trabalho. É efetivamente uma função extraordinária desse judiciário trabalhista. E aí o que se tem aqui é que você tem conflitos, né? Ou seja, dissídios coletivos denominados originários, ou seja, onde começa o conflito e vai lá e se resolve. Eu posso ter os chamados dissídios coletivos de revisão, que aconteceu demais agora na pandemia, porque dezembro e novembro é época de celebrar negociação coletiva. E aí, quando não quer celebrar, ajuiza o dissídio coletivo. Muitas vezes, o dissídio coletivo ele foi julgado em novembro, dezembro, outubro, com validade para 1º de janeiro, e em março teve a pandemia, em 2010. E aí, uma das partes ajuiza o dissídio coletivo de revisão, pedindo para que haja a revisão das condições estipuladas no dissídio anterior, ou no acordo coletivo anterior. Então, é possível que haja essa revisão. E o último é chamado dissídio coletivo de extensão, quando você quer estender os efeitos para mais de uma categoria. Então, você pretende a extensão dos efeitos para mais de uma categoria específica. E aqui, quando a gente tem o dissídio coletivo de extensão, quando a gente tem esse dissídio coletivo aqui de extensão, esse dissídio coletivo de extensão, ele automaticamente ele permite que as condições concedidas para uma categoria se estendam para as demais. Imagina, por exemplo, que aqui nós, professores, e o corpo administrativo. O corpo administrativo tem certas vantagens que nós, professores, não temos. Podemos ajuizar um dissídio coletivo para a extensão, caso sejamos, obviamente, abrangidos pelo mesmo sindicato. Não tem problema. Ou trabalhando na mesma empresa. Legal. Bom, agora em 2020, perdão, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu acerca de uma expressão trazida na Emenda Constitucional 45, que é sobre o chamado comum acordo. E esse comum acordo ele deu muito problema, porque ele foi entendido como inconstitucional diante do artigo 5º, inciso 35. Então, vocês podem pensar, poxa, quando você tem o comum acordo, os tribunais, eles efetivamente podem, nesse comum acordo, limitar o ajuizamento ou não, porque, por exemplo, o Sindicato dos Empregadores não entrou em acordo com o Sindicato dos Empregados, mas isso não afeta o livre acesso ao judiciário. Pois então, por julgamento desse recurso extraordinário, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é que o comum acordo não afeta a constitucionalidade do artigo 115 da Constituição, do artigo 114 da Constituição, parágrafo 2º, e a norma está absolutamente em linha com a Constituição, essa emenda constitucional 45. Portanto, as partes elas têm que entrar em acordo, uma tem que concordar para a outra para o ajuizamento do dissídio, e se não houver essa acordância, automaticamente não há as condições da ação necessárias para o seu ajuizamento. Acho que ficou claro isso. Por último, a gente tem o chamado dissídio coletivo de greve. Dissídio coletivo de greve que tem uma natureza híbrida, porque, ao mesmo tempo que ele declara o alcance da declaração da abusividade ou não do direito, o dissídio coletivo de greve ele tem, obviamente, um pouco de poder econômico, porque ele visa melhores condições de trabalho, ou seja, ele visa a melhor aquisição de direitos. Ok? Maravilha. Pessoal, vamos para o procedimento agora sim. Então, vamos lá para o procedimento deste dissídio coletivo. Em primeiro lugar, tem que ter aprovação da Assembleia. Número 1, a Assembleia dos respectivos sindicatos tem que aprovar a abertura de negociação para o comum acordo.
para tentar negociar. Se não obtiver o comum acordo, se a Assembleia não aprovar, nem sequer vai para o comum acordo. Se a Assembleia aprovar e for para o comum acordo, se esse comum acordo não for obtido, automaticamente a ação não pode ser ajuizada e outros meios de solução de conflitos devem ser alcançados, inclusive a nova conciliação. Agora, obteve o comum acordo, é ajuizada a petição inicial, devendo ser designada a audiência no prazo de 5 dias mínimos, conforme o artigo 841 da CLT, mas no prazo máximo de 10, já que o objetivo é solucionar o conflito. Logo depois vem a proposta conciliatória do presidente do TRT, e se tiver conciliação, beleza, faz-se o título executivo judicial, que é o termo de acordo, que é irrecorrível na forma do parágrafo único do 831, a não ser que efetivamente você tenha a não ser que efetivamente você tenha a recorribilidade da questão. Em segundo ponto, conciliação não celebrada, tá? Na conciliação não celebrada, aí, se não tiver conciliação, o tribunal vai julgar. E julga esse dissídio coletivo exarando uma sentença normativa. Então, a sentença do dissídio coletivo, ela é denominada sentença normativa. Agora, muita atenção aqui, tá? Muita atenção aqui é que a gente tem aqui uma questão interessantíssima quanto à vigência da sentença. A gente está acostumado a entender que uma sentença começa a produzir os seus efeitos a partir do momento em que se encerra o prazo, ou seja, que a sentença transita em julgado. A partir de sua publicação, transitou em julgado, ela automaticamente produz os seus efeitos, caso ela não tenha efeito suspensivo, que é a regra no processo de trabalho. O dissídio coletivo é um pouquinho diferente. Por que é um pouquinho diferente? Porque aqui no dissídio coletivo, a gente tem a regra do artigo 616 da CLT, que trata da data base. A data base, ela é o momento anterior ao término do acordo ou convenção coletiva anterior, e esse período anterior é de 60 dias. O que significa que, se por acaso o dissídio coletivo ele for ajuizado antes dos 60 dias do término do acordo ou convenção coletiva ou da sentença normativa anterior, no momento que você tem esse prazo anterior de 60 dias respeitados, a sentença começa a produzir os seus efeitos no momento do termo final. Ou seja, ajuizei antes dos 60 dias anteriores ao término da vigência da norma coletiva anterior, a vigência começa exatamente no dia seguinte que começa o termo. Ou seja, se o termo termina dia 31, a norma coletiva termina os efeitos 31/12, a nova norma coletiva ou sentença começa a vigorar a partir de 1º de janeiro. Agora, se essa vigência ela for posterior a este prazo de 60 dias, automaticamente esse ajuizamento se dá fora desse prazo, automaticamente você tem esse prazo de 60 dias e a vigência vai se dar a partir do momento em que efetivamente ocorre a publicação da sentença. Então, pode ser que um dissídio ele tenha sido ajuizado fora desses 60 dias antes e ele só vai ser julgado em julho, sendo que a norma coletiva ela parou a vigência em dezembro. E aí, esse período de dezembro a julho não se ganha rigorosamente nada. Os atrasados, a norma coletiva simplesmente não produz seus efeitos, porque vocês já sabem que acordos e convenções coletivas não têm ultratividade. Ok, prezados? Maravilha. Então, para encerrarmos, seria interessante a gente falar da natureza jurídica controversa da sentença normativa.
que, como regra geral, o posicionamento predominante não é que ela tem uma natureza constitutiva, ela tem uma natureza meramente dispositiva, onde ela cria direitos e, em razão do prazo de vigência da sentença normativa, que é um prazo de 4 anos, ela faz apenas coisa julgada formal. Ela não faz coisa julgada material, nesse caso, por inteligência da súmula 397. Dos recursos, já falamos aqui nesse caso. Recurso ordinário, se for ajuizado diretamente no TRT, ajuizado diretamente no TST, embargos ao TST. Ok, queridos? Um abraço enorme para vocês. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Um abraço.